Olá, eu sou o John e nós vamos falar um pouquinho sobre a válvula APS-2, equipada em veículos Scania da linha NTG e os equipados com motorização Euro 6. E neste vídeo nós vamos falar um pouquinho das funcionalidades que essa válvula tem, da durabilidade média dela que ela está tendo hoje no mercado brasileiro. Vamos ver também algumas dicas para fazer com que ela dure mais e quais são os custos que hoje ela está tendo, tanto como nova, quanto como uma reparação ou um recondicionamento da mesma. A APS-2 é a nomenclatura que a Scania utiliza, que traduzida para o português significa Sistema de Processamento de Ar. Mas ela também é divulgada no mercado como EAPU2, pelo seu fabricante, no caso a Wabco, ou ZF Wabco, que agora foi comprada pela ZF. Localizada na parte frontal esquerda do veículo, logo abaixo ali a escada onde o motorista sobe na cabine, essa válvula ela tem múltiplas funções. São vários equipamentos dentro de um só. Dentre suas múltiplas aplicações, ela engloba um secador de ar, uma válvula reguladora de pressão, uma válvula de segurança, válvula de proteção de múltiplos circuitos, válvulas limitadoras de pressão, válvulas de retenção e, além de tudo, ela tem sensores de pressão, válvulas solenoides e uma ECU, responsável aí pela comunicação com a rede CAN do veículo. A primeira função dela é regular a pressão de ar de trabalho no sistema. Nesse veículo ela trabalha entre 9 e 12,3 bar de pressão. Ela tem a função de drenar ou secar todo o sistema de ar, eliminando impurezas que possam entrar para dentro do sistema de ar. Ela tem a função de proteger os circuitos pneumáticos. Em caso de queda de pressão causada por algum dano ou consumo excessivo de ar em algum dos circuitos de ar do veículo, os demais circuitos são protegidos, evitando que haja queda de pressão neles também, priorizando sempre a segurança do veículo. Internamente, este modelo possui sensores de pressão de ar, que registram e transmitem estas informações através da rede CAN para os outros sistemas do veículo. As pressões de circuito de freio de estacionário, de circuito de freio dianteiro e de circuito de freio traseiro são exibidas no painel do caminhão. Quando a pressão de ar no circuito for de 6 bar ou menos, começa a se piscar uma luz de emergência no painel do veículo, bem como a soar um alarme dentro da cabine. Esta unidade APS, ela também é responsável por determinar qual é a ordem de carregamento de ar de cada circuito pneumático. A válvula APS-2 também possui duas bobinas, que servem para controlar o desligamento do compressor, para que o veículo trabalhe mais economicamente, e também para ligar a regeneração do filtro secador, para que toda a umidade que esteja junto dentro desse filtro vá para a atmosfera. No sistema APS-2, o desligamento do compressor e a regeneração do filtro secador consideram muitos parâmetros, não somente a pressão de ar, como por exemplo a carga do motor. A APS-2 sempre tenta reduzir a carga do motor do caminhão, através do alívio do compressor, com o objetivo, é claro, de economizar combustível. Uma outra forma inteligente que ela utiliza para economizar combustível é que ela carrega principalmente o sistema pneumático quando o veículo utiliza o freio motor, por exemplo. A forma de trabalho dessa unidade pode variar de acordo com o momento e a necessidade que o veículo tem naquele momento, podendo permitir mais ou menos carregamento de ar. Além disso tudo que eu comentei, essa válvula tem mais outras funções acopladas nela. Vocês viram só como foi agregado um monte de coisinha numa unidade só? Pois é, gente, ela é uma unidade bastante complexa e é uma tendência nos fabricantes agregarem cada vez mais componentes dentro de um só. Como vocês puderam ver, essa válvula controla muita coisa e também dá muita informação para os outros sistemas do veículo. Possíveis problemas que podem ocorrer devido a uma falha dela incluem veículo não conseguir carregar ar o suficiente, travando o estacionário, impedindo a rodagem do veículo. Ela pode também, no modo de segurança, diminuir a potência do veículo, forçando você a levar até uma oficina credenciada. Ela pode também apresentar vazamentos de ar, entre outros defeitos mais. Mas e por que ela apresenta defeito? A causa mais comum é quando o compressor do veículo está passando um excesso de carbonização por defeitos do compressor, que você pode normalmente notar aqui na entrada da válvula, dentro do filtro secador. É o que costumamos dizer compressor passando óleo. Mas nós já pegamos casos que mesmo sem o compressor estar danificado, ela apresenta defeito devido ao desgaste interno dos seus próprios componentes. Outro problema muito comum são problemas relacionados à alimentação, à energia. Então evite de usar o veículo ali com muito pouca carga nas baterias, colocar cargas que forçam muito a bateria, além do que o veículo foi projetado para isso. Isso tudo pode causar avarias nela,
fazer com que ela não meça corretamente, que os sensores de pressão dela percam a leitura precisa, tendo que ser a necessidade às vezes de trocar sensores, pressostatos, né? Ou também até o módulo pode ser danificado devido aí a um problema elétrico. Mas e aí, quanto é que custa essa válvula APS-2? No momento da gravação desse vídeo, nós estamos em julho de 2025, aqui em Curitiba, o concessionário está vendendo ela por R$ 14.700. Mas esse valor pode ser até maior dependendo da sua região. Mas tudo isso, pois é, realmente ela é um sistema muito complexo e tem esse valor agregado, tem um fabricante somente, então é bem caro mesmo. Mas a boa notícia é que você tem a possibilidade de fazer a reparação, o recondicionamento dessa unidade, desde que, claro, o módulo eletrônico não esteja danificado, queimado, né? O processo de recondicionamento pode reduzir em mais do que 50% do valor do custo original da válvula. Aqui na Bonfreio, ao repararmos uma unidade dessa, ela passa por todo um procedimento de desmontagem, limpeza, descarbonização e substituição dos componentes de desgastes, o que nós chamamos de reparo. É substituído também as bobinas e os sensores de pressão, os pressostatos. Após montada, tem todo um processo de parametrização, que é uma regulagem que você tem que fazer na válvula. Pois é, gente, dessa forma, a reparação que a gente faz aqui na Bonfreio visa garantir uma nova vida útil para essa válvula, similar a uma válvula nova. Muita atenção, tá, gente? É muito importante sempre que for reparar essa válvula, trocar as bobinas e os pressostatos. Muitas vezes no teste, em bancada, ele funciona, mas esses componentes sofrem um desgaste natural e eles podem deixar o veículo na estrada. Então a gente sempre substitui eles aqui na reparação na Bonfreio. E qual é a durabilidade dessa válvula hoje no mercado nacional? Entre os nossos clientes, nós temos recondicionado essa válvula entre 300 e 400 mil quilômetros rodados dos veículos. Em alguns casos, o compressor nem deu defeito, a válvula sozinha deu defeito. Então vamos aqui dar algumas dicas para que você prolongue a vida útil dessa válvula. Primeira dica, né, é o próprio filtro secador, né? Aqui nós trabalhamos com o modelo prata da Wabico, que ele, além da função de secagem de água, ele também é um filtro para óleo e aerosol, então ele protege um pouquinho mais do que os filtros convencionais. Este filtro da Wabico ele é produzido para rodar até 2 anos ou 100 mil quilômetros, mas a nossa recomendação é a cada 80 mil quilômetros realizar a troca do filtro secador. Esse modelo prata, tá, gente? Os modelinhos preto, ele é a metade dessa quilometragem de tempo de uso. Uma informação muito importante que muita gente não sabe. Na válvula APS-2, o filtro secador, sempre que substituído, tem que ser informado via software que ele foi substituído o cartucho. Ela vai interpretar que é um cartucho velho e vai trabalhar a regeneração de maneira diferente em caso de um filtro novo para um filtro velho. Então, tem que escanear o veículo e limpar, resetar o parâmetro do filtro. A segunda dica aqui é sempre avaliar a condição de funcionamento do compressor do veículo, verificar se ele não está passando óleo. Você pode se verificar isso se tiver muito sujeira aqui, muito preto. Vou soltar algumas imagens aí junto para você entender melhor quando o compressor está passando óleo. A terceira dica que nós damos é sempre evitar ter vazamentos de ar no conjunto, tanto cavalo quanto carreta. O consumo excessivo de ar gera alto desgaste no compressor do veículo e também um desgaste maior na válvula APS-2. Lembrando que outra função que essa válvula tem é avisar no painel do veículo quando você tem um alto consumo de ar. Então, se houver um vazamento, ela vai gerar falha no painel do veículo. A nossa quarta dica é você parar o veículo antes de 300 mil km, se possível, e recondicionar essa válvula, trocar o reparo dela de maneira preventiva, a fim de evitar ficar na estrada, porque como eu mostrei para vocês, o custo de uma válvula dessa nova ou o atendimento em estrada vai se tornar muito mais custoso. Pois é, como vocês viram, a gente tem muita coisa para falar dessa válvula, só que ficaria um vídeo muito longo. Hoje, para você entender todos os mecanismos de funcionamento dessa válvula, necessita de um treinamento completo. Comenta aí se você conhecia a válvula APS-2, se sabia aí das funções que ela tem todas, e se tu tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Fala frutista, fala motorista, estão procurando reparação de excelência? Vem para Bonfreio.